aqueles que eu já conheço, aqueles que eu estou conhecendo hoje. Antes da gente adentrar mesmo no tema, para mim tanto faz, vocês que dizem. Se eu estiver falando muito baixinho, vocês falam. Eu tento falar um pouco mais alto. Ela está filmando, acho que é melhor deixar aceso. Eu queria fazer um preâmbulo antes da gente entrar mesmo na temática de saúde e espírito. Há mais de 10 anos atrás, nós éramos um pequeno grupo de 3 pessoas no Centro Espírita Francisco de Assis, no trabalho da assistência social. Esse trabalho multiplicou durante a pandemia e após o advento da pandemia, porque o número de famílias assistidas já atingira 100, nós sentimos a necessidade imperiosa de fundarmos um novo centro, que é o Centro Espírita Amor e Caridade. Mas nesse tempo em que éramos todos trabalhadores do Francisco de Assis, preparando-nos para um outro trabalho que seguiria no Amor e Caridade, principalmente eu e o Robson, que é um companheiro de muitos anos de casa espírita, nós estávamos sendo intuídos pelos nossos mentores que não nos bastaria o pão material. Nós teríamos que fazer algo mais, algo além. E também não era só o pão do estudo, porque a gente já vinha há muitas décadas no Cefacis com os estudos. O Cefacis é uma casa que abre de segunda a segunda com estudos todas as noites. Então, não era desse pão que os nossos mentores estavam falando. E nós sentíamos, então, intuídos que nós precisaríamos fazer algo, não só com as famílias, mas algo com as pessoas. Algo que abrangesse a saúde do espírito no seu mais amplo aspecto. E aí nós fomos pesquisar, principalmente eu e o Rob. Visitamos alguns trabalhos, fomos conhecer um trabalho de uma casa excepcional em Guarulhos, o Dr. Fritz opera lá. Ficamos encantados com o trabalho que eles faziam lá, mas a gente sabia que tudo isso era só experiências que nós teríamos que encontrar a nossa forma de trabalhar, mas desde o início nós sabíamos que essa forma de trabalhar teria de ser o tratamento energético, magnético, espiritual do encarnado, sem nos esquecer dos desencarnados, que nos acompanham sempre, principalmente quando nos fragilizamos através das doenças, sejam elas emocionais, psíquicas ou físicas. E nós sabíamos também que isso não agradaria todos os espíritas. E a gente estava meio titubeante nisso. Os nossos mentores foram muito firmes comigo e com ele, né? Uma dada semana chegaram para mim e falaram assim: vocês têm 10 dias para começar, senão nós vamos procurar outra equipe. Epa! É agora, então tem que ser do jeito que for. E a gente está, então, há pouco mais de 2 anos nesse trabalho que o Valdeci conhece, né? Outros companheiros também aqui já estiveram lá, com 2 equipes trabalhando uma vez por mês, uma no amparo, no tratamento espiritual dos encarnados, e outra no tratamento espiritual dos desencarnados, antigamente conhecido como desobsessão. E nós percebemos muita coisa. Tem sido um aprendizado muito rico. Depois dessa visita lá em Guarulhos, né, nós tivemos a visita do médium Roberto Barbosa em Varginha, já por 2 semestres. Ele retorna agora em setembro. Ele que opera com o Dr. Fritz. E nesse livro que o Dr. Fritz escreve, o que eu quis trazer, essa palestra eu já havia feito de outra forma, depois que eu conheci o livro eu achei que era interessante eu trazer para vocês 2 posicionamentos do Fritz Espírito, para que nós pudéssemos compreender o compromisso nosso com a saúde do espírito. Vocês vão entender no final do nosso bate-papo de hoje. Geralmente eu começo do fim, para depois chegar lá no começo. O Fritz, em determinada altura no livro, e ele fez uma palestra sobre isso,
ele coloca a diferença dele para o mentor dele, que é Bezerra de Menezes. E aí a forma mais simples dessa diferenciação que ele nos traz é um exemplo que ele mesmo trouxe. Ele fala assim, olha, se eu tenho 30 pacientes aqui na sala aguardando uma cirurgia espiritual, o Dr. Bezerra, que ele cita como sendo iluminadíssimo, um espírito altamente espiritualizado, nós já sabíamos disso. O Dr. Bezerra chega para atender esses 30 pacientes, ele vai de um em um, ele vai operar 10, os outros 20, ele vai dizer assim, ele precisa da doença, porque a doença é o remédio. E ele vai ficar bem. Esse é o Bezerra de Menezes. Porque ele vê a essência da prova e das necessidades daquele espírito. E aí ele fala assim, eu, Dr. Fritz, não sou assim. Eu chego na mesma sala com 30 pacientes e eu vou operar os 30. E eu quero que os 30 se curem, porque eu não tenho esta visão superior. Eu não sou um espírito iluminado. Eu sou só um médico. Por que eu trouxe esse ensino do Fritz? Porque muitas vezes, quando participamos tanto das equipes que trabalham, quando somos nós os pacientes, nós questionamos o que dá certo com um e não dá certo com o outro. Será que é o empenho dos médiuns que modifica-se? Será que a energia do paciente, ou a energia do médium A, do médium B, do médium C? Porque nós tínhamos muitos anos lá em Varginha, uma senhora que era uma senhora que nos foi muito querida durante muitos anos, mas ela nos dava muito trabalho. Ela tinha uma certa dificuldade cognitiva e ela escolhia quem ela queria tomar o passe. Então ela estava na fila, mas aí ela vinha o Robson, o Kim, que ela sentava, ela tirava quem tivesse, ela sentava, não, eu só tomo porque o passe dele que é bom. Tinha 10 passes. Para que nós possamos compreender essa diferença. Por que uns estamos saudáveis? Por que outros estamos debilitados? Por que uns são efetivamente curados ou têm um refrigério muito grande nos seus males, nestes tratamentos e cirurgias espirituais, e por que outros entram e vão embora da mesma forma, ou ainda porque uns melhoram e depois ficam doentes de novo. É preciso que nós compreendamos estes porquês. Hoje de manhã, eu tenho um livro que fica na minha mesa de trabalho, eu chego cedo, e eu abro ao acaso uma mensagem. E hoje de manhã eu abri na mensagem Nem Tudo é Karma de Ontem, do irmão José, um livro novo do Bacelli, Não Desistas de Ti. E eu escrevi porque tem tudo a ver com o assunto de saúde e espírito que nós estamos estudando hoje, aquilo que o irmão José nos diz. Ele fala assim, a tua atual existência no corpo carnal foi, sim, planejada, mais pelos teus atos de antanho do que por tuas solicitações verbalizadas aos espíritos superiores que porventura pudessem atendê-los. O que ele está dizendo aqui? Que a gente, antes de encarnar, faz aquele planejamento reencarnatório, né? E aí eu chego para o meu mentor e falo assim, fulano, eu quero isso, porque eu preciso aprender isso, eu quero vencer isso. E às vezes o meu mentor, o benfeitor, pode me atender. Às vezes não. Então o que ele está dizendo aqui é que, em geral, aquilo que estamos vivendo hoje, que ele chama de destino, é mais consequência das nossas ações do pretérito do que dos nossos avalistas espirituais. Ele finaliza dizendo, é que as escolhas do destino são feitas preferencialmente por ações e não por meras palavras.
Saúde tem a ver com isso. Saúde tem tudo a ver com isso. E nós vamos compreendendo, porque aqui eu não me iludo de trazer tudo para vocês, porque eu não tenho tudo ainda. Eu sou uma eterna buscadora. E numa equipe de trabalho como a que eu pertenço agora, eu aprendo a cada dia. Eu, inclusive, saí de um processo de um restabelecimento custoso. Eu fui fazer uma cirurgia eletiva, uma coisa absolutamente simples, e eu tive algumas complicações que fugiram absolutamente do meu controle. E eu estou há 60 dias me recuperando. Por quê? Necessidade de experiência. Eu tive um aprendizado que eu não teria de outra forma. Primeiro, eu enxerguei como eu ainda tenho medo da dor física. Como eu ainda tenho medo da dor física. Porque diante de cada procedimento que eu tive que fazer, foram alguns, eu ia em pânico. E eu chegava no médico e falava assim, doutor, eu estou com muito medo de sentir dor. Mas eu ia. Então, a primeira constatação sobre mim mesma foi o medo. E não adianta negar. Porque não é assim que eu vou perder o medo. Não é porque eu estudo espiritismo desde sempre, porque eu nasci num lar espírita, e a impressão que eu tenho é que eu já conheci a obra espírita antes de reencarnar, que eu deixo de ter medo, porque não é um comando mental. É mais complexo. Então, em relação à nossa saúde mental e física, há uma complexidade imensa que nos chama ao entendimento e a um despertamento. Eis a questão. Então, eu precisei desta experiência dolorosa, não só para constatar o meu medo da dor física, mas para aceitar aquilo que eu não tinha controle. Porque a ocorrência, o agravamento, foi um erro da equipe médica. E eu tive que aceitar. Não foi algo que eu fiz, não foi algo que eu busquei. Eu acredito que não foi algo nem que nenhum deles quisesse, mas aconteceu. E eu tive que lidar com isso, estou tendo que lidar com isso. Então, a aceitação, a humildade de me ver 2 meses seguidos como paciente, lá no tratamento espiritual, ser impossibilitada de comandar a minha equipe. Porque aí o mentor geral dos trabalhos falou, não, você não pode. A energia do teu trabalho, porque eu fico na equipe do tratamento dos espíritos, é muito pesada. Você não pode, você não está preparada para isso. E sabe o que ele fez esse mês comigo, Valdeci? Você não estava lá. Ele me deu uma tarefa simples na hora do passe. Eu estava lá fazendo as minhas orações e cumprindo a minha tarefa simples na hora do passe. A minha turma já estava trabalhando, porque a gente começava já, pegava pesado desde antes. De repente, o mentor para na minha frente e fala assim, vai trabalhar, não estou aguentando a tua resignação aqui fora. Nós estamos fazendo uma proteção aqui, você vai enquanto você aguentar. Vai trabalhar. E aí eu falei, mas eu estou resignada. Ainda levo bronco e me manda trabalhar. São os aprendizados do caminho. Quase querendo dizer assim para mim. Vai, que nós te damos suporte. Mas vai só com aquilo que você consegue. Então são muitos aprendizados. Cada experiência dolorosa é um aprendizado. E aí, tem uma mensagem que o Dr. Fritz traz neste livro. Eu falei para vocês que eu gosto do fim, depois eu falo do começo, né? Que ele é perguntado se ele tem alguma mensagem para auxiliar a nossa evolução. Ele como médico, né? Como médico que opera, que faz cirurgias espirituais, magnéticas espirituais hoje. Só lá em Varginha, quando ele atende, são mais de 250 pacientes. E eu posso dizer a vocês que nós já tivemos êxito, ele já teve êxito em muitos. Ele diz assim, não tenham medo de serem vocês e não se envergonhem do que erraram. Não se culpem pelas faltas morais,
Pois cada um de nós tem a condição de reerguer a conduta moral através do trabalho, do esforço, da dedicação e do caminho seguindo na direção de Deus. Por que ele falou de culpa? Porque culpa é o que mais atrapalha o processo da conquista da saúde do espírito. Saúde mental, emocional, psíquica e espiritual. Se nós alimentarmos a culpa, adoece. Não adianta. Ou é agora, ou é daqui a pouquinho. Ou é algo que vai ser impresso no seu corpo físico, ou é algo que vai fazer com que você entre em sofrimento silencioso por décadas, séculos, milênios, se nós não tomarmos cuidado com aquilo que sentimos e pensamos, porque a culpa vem daí. Diz ainda o Fritz, não existe campo de batalha perdido. Não existe guerra perdida. Não existe caminho sem jeito, pois sempre temos opções. É diante dessas opções que nós vamos construir um novo eu. Um eu diferente, que se aceita, que olha para si e se ama. Se reconhece com os defeitos e diz assim, tudo bem. Meus defeitos estão aqui, mas em algum momento eles foram importantes. Deixa eles aqui comigo, porque eu ainda tenho que conversar muito com eles. Não tiro meus defeitos de mim, não. Você tira uma perna minha, eu caio. Os defeitos estão comigo ainda. Deixa que eu vá conversando com eles com paciência. Eu ainda tenho de corrigi-los e ajudá-los para que eu seja uma pessoa melhor. Todo aquilo que a gente sempre estudou na doutrina espírita sobre reforma íntima, não é destruição de quem você é de ressignificação. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. No trabalho de desobsessão, já há mais de uma década, não lá no SEAC, mas antes disso no Cefacis, que nós pudemos aprender das coisas mais importantes com os mentores nos últimos 10 anos, foi o seguinte, aí eu vou ser bem simples com você, vamos resumir e generalizar, né? Porque cada caso é um caos, mas não dá para mim contar todos. Basicamente, há uns 10 anos atrás, chegava o espírito obsessor de muito difícil diálogo, o que acontecia com ele? Ele era preso. Era afastado e a gente orientava o obsidiado, que ele precisava melhorar o seu pensar, o seu sentir, porque senão apareciam outros. Você limpa a casa, deixa a casa vazia, sai um, o que saiu volta com 7. Quem ensinou isso? Jesus. Então, há mais de 10 anos atrás, a desobsessão mais simples era essa. E não só nas casas espíritas, porque, em geral, o trabalho na Umbanda também era este. Afastava o obsessor à força e confiava que o obsidiado, a vítima, porque ninguém é vítima, mas naquela situação, aquele que estava sendo perseguido iria melhorar-se. E o processo, então, se desimantaria. De 10 anos para cá mudou a conversa. Não são todos, mas em muitos deles. Meu filho, o que você está fazendo da sua vida? Não, eu só sei fazer isso, eu ganho para fazer isso. Mas o que é que ele está fazendo? Ele está perseguindo, ele está induzindo ao suicídio, ele está induzindo à viciação, ele quer destruir uma família, entenderam? E ele é pago para isso. Você paga por quê, minha filha? Eu não sei fazer outra coisa. E eu preciso dessa energia para viver. Eu não sei fazer outra coisa. Só isso que eu sei fazer. Mas então, meu filho, se você tiver a oportunidade de aprender a fazer outra coisa, você quer? Mas como? Quem vai me dar essa chance? E aí o mentor, eu estou te dando.
esse conhecimento que você tem magnético, esse conhecimento que você tem indutor, esse conhecimento que você tem de planejar, idealizar e pressionar o outro com as suas imagens, com as suas mensagens silenciosas e mentais, é só uma questão de redirecionar. Mas é. Se você faz para o mal, vai saber fazer para o bem. É só uma questão de direção. E nós vamos ver isso em André Luiz. Não sei se vocês vão se recordar. Não me perguntem qual das obras. O André Luiz escreveu 13. E eu tenho um problema muito sério com o meu tic-teco. Eu lembro do caos, mas nunca lembro do livro. Ainda bem que com o passar do tempo eu passo a lembrar o autor, né? Porque imagina se eu falasse assim, nem sei quem falou. Não, eu sei que está num dos livros de André Luiz. E em resumo o que acontece é o seguinte. O obsessor principal, sob comando de um chefão. A equipe que vem socorrer, da qual participa André Luiz, auxilia um familiar desse obsessor. E aí esse obsessor fala assim, mas vocês ajudaram essa pessoa que eu amo tanto gratuitamente, o que eu faço agora? Se eu deixar essa menina, porque a paciente, né, a vítima que ele obsidiava, já estava inclusive no leito hospitalar. Se eu deixá-la, ela morre. Tal a simbiose e a troca magnética que eu provoquei com esse longo processo obsessivo. E aí o instrutor, companheiro de André Luiz, falou assim, não, mas nós não queremos que você deixe. Você vai continuar aí. Só que agora você vai redirecionar a sua força energética. Se antes você queria que ela enlouquecesse, morresse, agora você quer que ela retome a sua consciência, que ela tenha saúde, e você vai vibrar com ela nisso, e você vai auxiliá-la nesse processo. Entenderam que é só a direção? Porque a capacidade, o pretenso poder, está lá. O conhecimento está lá. Por exemplo, um passista. Eu não sei se aqui eu vou dar um tiro no meu pé. Eu não sou muito fã de curso para passista. Para mim, passista tem que ter boa vontade, um nível, pelo menos naquele dia, de saúde mental, de sentimento e física, para que ele possa ser não só o intermediário, mas que, se for necessário, ele também tenha boas energias para doar. Ok? Não precisa estudar para isso. Porque tem muita gente que não tem estudo nenhum e tem um coração melhor que o meu, que sou uma devoradora de livros. Ok? Mas se tiver curso de passista, também não está aqui quem falou. Essa é só uma opinião pessoal minha. E aí, aquele que tem essa faculdade de doar-se magneticamente e de intercambiar energias da espiritualidade, pode ser tanto para o mal quanto para o bem. Basta modificar a sintonia. Entenderam a saúde? Como ela depende de nós? O Fritz finaliza essa resposta dizendo assim, então, vamos parar com essa ideia ridícula de tirar defeito, dor e sofrimento como se isso fosse um caminho. Pelo contrário, vamos permitir que a dor e o sofrimento vão embora através da nossa dedicação, nosso esforço, nossa vontade, da nossa capacidade de autogerir as nossas emoções, o nosso eu, acreditando sempre que você é de Deus. Vá e não peque mais, para que algo de pior não lhe aconteça. Entendeu? Espero que você acredite nisso, diz ele. Eu acredito. E aí nós vamos entrar nesse nosso bate-papo efetivo, que é baseado, essa palestra
Não é palestra, né? Esse bate-papo eu já apresentei ele 2 ou 3 vezes, mas não adianta, porque cada vez eu começo de um jeito, termino de um jeito e o meio de um jeito também, né? Mas eu não consigo deixar a minha cola. Então a minha cola tá lá, assim, em geral minha cola dava para mim falar 5 horas seguidas, mas como vocês não aguentam, ninguém aguenta, nem eu acabo reduzindo ela nos 40, 45, 50 minutos, mas sabe-se lá Deus como e o meu mentor que eu vou chegando por caminhos sempre diferentes. É interessante que quando eu venho, eu oro ao Senhor e eu digo assim, Senhor, não é para mim, é para todos os que lá estão. Mas, por último, também é para mim, porque eu sempre aprendo, porque sempre sai alguma coisa que depois eu falo assim, de onde veio? Não sei se isso acontece com você. De vez em quando acontece. Essa palestra, esse estudo, ela surgiu de uma busca minha, né? Eu e o Robson, quando a gente foi iniciar esse trabalho no SEAC, nós sentimos muita necessidade intuitiva de estudarmos. Ele mais numa área, eu mais em outra área. E eu acabei estudando muito sobre saúde mental, porque o espírito desencarnado somos nós amanhã. Não muda nadinha. Então, as dificuldades que nós sentimos hoje, vemos hoje na população mundial em relação a fraquezas e descompassos emocionais e psíquicos, do lado de lá continuam assim, às vezes piorados, porque as impressões são mais marcantes. Então, o Emmanuel, ele tem uma lição memorável nesse livro Pensamento e Vida, que chama Saúde, e ela é memorável do início ao fim, porque ele diz assim, no início, que a saúde é como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a decídia das mãos que o manejam. Se a casa está arrumadinha, limpinha, o jardim bem cuidado, isso indica saúde do dono. A nossa saúde é isso. Se eu estou mentalmente sadio, psiquicamente, emocionalmente, espiritualmente sadio, eu vou estar são, mesmo que meu corpo adoeça. Nossa, agora você fundiu minha cabeça. Você explica melhor essa coisa. E aí não tem um exemplo melhor do que o seguinte. Alguém aqui duvida que Chico Xavier era um espírito saudável? Espírito saudável. Ninguém duvida. Mas o corpo dele não era. Por quê? Porque nós ainda estamos jornadeando num mundo de matéria bruta. Então, nós vamos sofrer as pressões deste mundo. Aqui só vive porco-espinho. Como é que você não vai ser espetado em algum momento por uma bactéria, por um vírus, por uma dificuldade do seu próprio fisiologismo? Porque a partir do momento em que nascemos, as nossas células já iniciam o seu processo de morte. Nós praticamente temos um outro corpo a cada 7 anos. Tal a renovação celular que temos. E que loucura! Renovações celulares muito aceleradas degeneram em doença. São os tumores, são os cânceres. Então, este é o mundo em que estagiamos. Então, nós não estamos falando aqui de saúde do atleta. Nós estamos falando aqui da saúde dos nossos espíritos. Porque eu posso estar com o corpo debilitado, eu posso estar com o corpo sequelado, eu posso ter nascido com um corpo com características congênitas, limitadoras, e, no entanto, o meu aprendizado está sendo saudável, porque o meu espírito está bem. Talvez, num mundo de regeneração,
no terceiro milênio, talvez, eu não sei porque eu não tenho a presciência, a nossa saúde espiritual vai sempre coincidir com a saúde do veículo do qual nós utilizaremos. Por enquanto, nós estamos aqui mesmo. Está muito bom. Muito bom. Nos grupos de estudo lá em Varginha, eu falo assim, você está achando ruim? Por quê? A gratidão faz parte da saúde mental. Porque certamente nós solicitamos o nosso retorno para cá. Nós que estamos aqui, pelo menos encarnados, eu ouso dizer que ninguém aqui vem de uma reencarnação compulsória. Se vem, é uma exceção. A maioria de nós aqui, espíritas, planejamos e participamos e solicitamos o nosso retorno neste momento de grandes mudanças da humanidade. Isso certamente porque lá nós não estávamos conseguindo avançar como nós necessitaríamos avançar neste período de grandes mudanças planetárias. Captaram? Então, está muito bom. A gratidão está ótima. Mas o Emmanuel, ele vai finalizar esse capítulo da saúde com uma afirmação belíssima também. Claro que a lição toda é maravilhosa, mas é porque eu não vou falar só do Emmanuel. Então eu vou pegar alguns pontos, porque o meu desejo aqui é que vocês saiam com tantas dúvidas que vocês vão buscar o livro e vão estudar depois o livro. Porque a minha ideia nunca é satisfazer vocês. Nunca, nunca. Desde 15 anos atrás, sei lá, que eu comecei no Livro dos Espíritos e a gente tinha um bate-papo que era uma roda. E eu falava assim, eu quero que vocês saiam daqui louco. Vocês me param na rua e falam assim, não, mas você me explica melhor aquilo. Eu vou falar assim, não, você vai no livro tal. Porque nós espíritas temos de ser buscadores. Nós cristãos precisamos ser buscadores. Porque para ser saudável tem que ser buscador. Se você acomodar, você adoece. O felino, eu tenho 2 lá em casa, eles são tão inteligentes que eles não bebem água parada. Sabe por quê? Porque do instinto a água parada pode adoecer. Tudo no universo e na criação é movimento. Nós precisamos do aprendizado, precisamos mais ainda viver o aprendizado. O Espiritismo é uma religião complexa, como diz o Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem pode, é para quem aguenta, porque ele vai trazer para você uma necessidade imperiosa de que você seja coerente. Aquilo que você crê, você tem de viver. Aquilo que você pensa no campo das ideias, dos estudos, você tem que idealizar no campo do seu sentimento, para que também no campo das ações você possa criar. Se não for coerente, você adoece. Então, Emmanuel, nessa lição, ele vai dizer o seguinte: não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece, pela carência do equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Essa também é uma lição do budismo, para aqueles que têm curiosidade. Buda falou a mesma coisa, só que em outras palavras. Ele fala do reto sentir, o reto pensar, o reto agir. E Emmanuel fala, senão você vai adoecer. Não adianta, e nós espíritas já sabemos disso, só mostrar alguma coisa.
Ai, eu sou uma delicadeza com Valdeci. Nossa, com a Cibele. Ai, amorzinho. E a minha alma tá falando assim, ai, não aguento esses dois. É novidade isso pra vocês? Quem vai adoecer? Eu. Não é nem o Valdeci nem a Cibele. Porque se eles estiverem sendo sinceros na simpatia e no trato que me demonstram, com eles está tudo bem. A incoerência é minha. O adoecimento é meu. Então, o primeiro livro que eu trouxe foi essa lição do Emmanuel, Saúde, Pensamento e Vida. Mas outro livro que falou muito comigo foi o Trilhas da Libertação, psicografia do Divaldo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. O Manuel Filomeno, ele tem, se não me engano, 5 ou 6 obras dele fenomenais, e que ele vai tratar basicamente dos espíritos doentes, dos processos obsessivos. E ele é de uma felicidade, porque o assunto que ele escreveu 50 anos atrás continua o mesmo. Hoje eu ainda dialogo com espíritos desencarnados falando assim, mas por que vocês estão ajudando fulano? Ele não presta. Ele fez isso. Mas por que vocês estão chamando, auxiliando a cicrana, tá ali chorando? Vocês me tiram de lá, ela chama 50, a hora que ela sai daqui. Então, gente, não adianta pensar saúde sem eu pensar que o comprometimento é meu. Não adianta eu buscar auxílio no médico, num terapeuta, num agrupamento espírita, ou na Umbanda, ou num candomblé, ou na igreja evangélica, se eu não me conscientizo que se eu não modificar o meu sentir, o meu pensar, o meu agir, a casa está limpa, vem 7 outros. Vocês entenderam a lição? Porque muitas vezes, e nós estamos muito acostumados pelos séculos a terceirizar, né? Então, antigamente a gente terceirizava para o padre, para o pastor, né? Para as doações que a gente fazia, os terrenos que a gente comprava no céu. Nós terceirizávamos, então a gente comprava o nosso enterro dentro das igrejas, era uma fortuna. Você vai andar nas igrejas, assim, tá cheio de túmulo no chão, todo mundo comprou achando que ia para o céu. É, gente, é sério, fomos nós. Não eram eles, não éramos nós. Porque nós estagiamos nestes processos religiosos. Mas hoje, como espíritas, com esse manancial de conhecimento e de esclarecimento, a gente sabe que não é bem assim. Que a questão é toda de escolha pessoal. O Manuel Filomeno vai escrever nessa obra o seguinte: a causalidade do comportamento psicofísico do indivíduo, quer dizer, a causa do jeito que você é. Você às vezes é carrancudo, o outro é muito ciumento, né? A causa do seu comportamento encontra-se no ser espiritual. Alguém aqui já ouviu? Eu tenho mais de 50. E eu me lembro no carnaval de ouvir um tanto de gente falar assim, ai, a carne é fraca. Todo mundo aqui, novo, não deve ter ouvido. Mas os mais velhos com certeza ouviram. Ai, eu não aguento parar de beber no carnaval porque a carne é fraca. É mesmo, é a carne que é fraca. Então, o Manuel está falando aqui que não é não. Qualquer comportamento que você tenha, quem tem é o seu espírito. Se você gosta de falar, se você gosta de ser um comentador da vida alheia, é o seu espírito, não é a sua língua. Eu adorei isso. Isso é o Haroldo que fala, porque ele fala assim, gente, é feio você falar que o outro é fofoqueiro. Então ele é um comentador da vida alheia. É mais delicado, né? É mais respeitoso. Mas não é a língua que é mal educada. Mal educado é o seu espírito, e doente ainda por cima.
Então, o Manuel está dizendo isso. Artífice, quer dizer, o espírito. Artífice da existência corpórea, quer dizer, eu sou o autor. De quem eu sou? Que conduz os fatores básicos da felicidade, como da desdita, então, alegria ou tristeza, que decorrem das suas experiências ditosas ou desventuradas, responsáveis pela energia saudável ou não, que se constitui o organismo, bem como pela vontade ajustada ou descontrolada que lhe assinala o psiquismo. Vamos traduzir. O meu comportamento, é o meu espírito. E eu tenho um comportamento feliz se eu plantei felicidade no meu passado, e esse passado faz com que hoje eu tenha uma energia saudável, e esta energia beneficia o meu corpo físico, e consequentemente, por conta do meu passado mais feliz, também o meu psiquismo e as minhas emoções são mais equilibradas, e por isso eu sou um ser mais saudável. O meu organismo doente, ou que enfrenta muitos desafios, tem a sua razão no meu espírito. Se no meu passado as minhas ações foram em sua maioria infelizes, as energias por conta das minhas ações também são deficitárias. Em consequência, o meu psiquismo também é desarmonizado. Desarmonizando, em consequência, o meu organismo físico, que muitas vezes se debilita mais ainda pela minha vontade. Está lá no Livro dos Espíritos. E bastaria que a gente fizesse só um pouquinho de esforço para a gente vencer o mal. Vocês já estudaram isso? Ai, desculpa. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, e eu não sei questão e resposta ipsis literis, eu guardo a ideia só. Kardec vai perguntar o que a gente precisa para a gente ser mais feliz, vencer o mal, né? E aí os espíritos vão dizer assim, na verdade, o que vocês precisam era somente um pouquinho de vontade. Pouquinho de vontade, não é muita vontade, é pouquinho de vontade. Vontade do quê? De superarmos. De termos sentimentos saudáveis, pensamentos saudáveis e ações condizentes. Porque a grande questão é esta. Então, nesse livro, o Manuel Filomeno, ele vai dizer que o nosso ser interior, que é o que sentimos, o que pensamos, a nossa mente, reflete-se no corpo. Se nós nos renovamos com uma conduta moral e mental melhorada, naturalmente nos sentiremos melhor. Lembrando do exemplo do Chico. Porque eu tenho absoluta certeza que o Chico, não obstante todos os seus males físicos, foi feliz. Porque a sua alma trazia consciência da tarefa cumprida, da coerência consigo e com Jesus. Então, esse tem que ser o nosso norte. Porque eu percebo, lembra quando eu comecei falando do Bezerra de Menezes e do Fritz? Por que o Bezerra deixa, às vezes, a doença e fala assim, não, ele precisa dela porque ela é o processo de cura? É por isso, é o que nós estamos falando. Se nós não necessitássemos ainda dos processos dolorosos, não precisaríamos passar por ele. Porque Deus não é um Deus punitivo, nós precisamos falar isso todo dia pra gente.
Aquele Deus punitivo, a gente acreditava quando era católico, evangélico, sabe-se lá mais o quê. Como espíritas, o Deus não é punitivo, gente. Ele é a causa primária, a inteligência suprema de todas as coisas, é o amor absoluto, a justiça inigualável. Então não tem punição, porque não tem julgamento divino, somos nós que nos impomos o aprendizado necessário. Essa é que é a grande questão. Além desse livro, Trilhas da Libertação, eu usei um outro livro também, fenomenal, um livro da Joana, Luzes do Alvorecer. E eu queria compartilhar, já iniciando a nossa finalização, né, um pensamento da Joana. Diz ela: desde o momento da concepção, o espírito passa a imprimir nas moléculas do DNA as suas necessidades e heranças, estimulando os existentes códigos genéticos a desenvolverem os recursos propiciatórios à evolução, sejam de natureza orgânica e emocional ou psíquica, compondo os equipamentos que conformarão o edifício celular para a viagem terrestre. Os reflexos dos nossos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se contra nós, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das nossas células nervosas. Manuel Filomeno ensina isso. Em resumo, quando eu odeio e eu desejo mal a alguém, o primeiro que se prejudica sou eu. Porque eu sou um ser, todos nós, que geramos intensa energia ininterruptamente, porque pensamos ininterruptamente. O que basicamente nos diferencia dos animais é que os animais, aquelas espécies já um pouco mais avançadas, eles vão ter pensamentos flashes. Flash de afeto, de casa, eles já estão pensando. Ele já é um ser senciente, os animais. O homem, o espírito com E maiúsculo, pensa o tempo todo. Se nós todos aqui estivéssemos adormecidos, alguns de nós poderíamos estar em desdobramento pensando. E alguns de nós poderíamos estar em espírito adormecido sonhando. Não tem o cessar do pensamento. Então, em consequência, eu crio ondas mentais o tempo todo. Porque eu penso e sinto o tempo todo. E tudo aquilo que eu penso e sinto, eu emito, eu respiro. Perfeito? Eu falo assim, eu vou acender um cigarro aqui, porque eu quero envenenar todos vocês. Fecho todas as janelas e as portas e começo a fumar. Uau, mas eu não estou respirando também? Mais ou menos assim. Então, o primeiro que se fragiliza com o ódio é você. O primeiro que se martiriza com o remorso é você. O primeiro que se agride com as ondas mentais ou físicas da agressão é você. Essa é a questão da saúde. Se eu não me comprometer comigo a vigiar e orar para que eu possa identificar um momento em que o meu pensamento e o meu sentimento saem de linha. Eu não sei quanto a vocês, mas tem hora que eu estou excelente, tem hora que eu estou ó.
Tem dia que eu acordo, bom dia, meus gatinhos. Tem dia que eu acordo, eu não queria nem falar bom dia. E olha que eu amo meus gatos. Tem dia que eu acordo, eu queria matar meu marido que roncou a noite inteira. E tem dia que eu amo ele pela eternidade. Vocês são diferentes. Eu imagino que vocês sejam diferentes. Bom, eu sou essa. Então, Jesus me ensinou a vigiar e orar. Quem não é o outro, não. Sou eu não tenho que vigiar o Valdeci. Capaz. Eu vou vigiar o que ele está pensando, o que ele está sentindo? Nem posso. Quem que eu vou vigiar e orar? Sou eu. Para que eu identifique. E nisso, eu não sei vocês, mas eu sou muito louca, porque eu falo muito sozinha. Eu falo muito com os gatos, mas eu falo muito sozinha. E às vezes eu falo comigo, eu até paro no espelho e falo assim, por que você está pensando assim? Quem que está aí dentro desse olho? Eu não quero mais. Por que você está pensando isso? Por que você se aborreceu desse tanto? Por que você se irritou desse tanto? Você não é mais isso. Eu não sou mais, porque eu não quero ser. A minha vontade. Sabe o perdão? Que é um convite que sem ele você não tem saúde, você não avança. Porque se você não perdoar, você não vai ter saúde, você não vai avançar. Por quê? Porque o seu ser vai estar impregnado de energia negativa, no mínimo de vingança. Em segundo momento, de ingratidão para a vida. O perdão, e nisso eu difiro do Frederico Aze. Porque eu amo tanto o Frederico, e assim, ele pensa às vezes A, eu penso B. E eu falo assim, você pode pensar à vontade, mas eu vou continuar pensando B. Porque aqui no corpo físico você está mais velho, mais caquético que eu, mas o meu espírito sabe-se lá que tempo nós temos. Não é? E as nossas experiências e trajetórias são únicas. Eu nunca vou ser igual a ele, ele nunca vai ser igual a mim. E nisso nós diferimos, porque ele acha que o perdão é um sentimento que brota. Eu sou mais realista. Eu vivo na Terra, não em Júpiter. E aí, por experiência própria, eu aprendi comigo que perdão é uma decisão mental. Eu quero perdoar. Aquela pessoa me feriu, mas eu não quero odiar. Porque a doutrina espírita e Jesus me ensinam que quando eu não perdoo, eu algemo. E eu não quero essas algemas, eu quero a libertação, eu quero ter saúde. Então eu decido perdoar. Então toda vez que vem o pensamento e o sentimento, não é isso que eu quero, eu faço uma oração por ele. Eu falo, Jesus, eu ainda não consigo amar, mas eu quero bem para ele. E é sincero, eu não estou sendo falsa, porque eu estou no silêncio do meu quarto íntimo. Ninguém está sabendo desse movimento meu. E isso eu faço quantos anos forem necessários. Algo que eu vivi na minha vida, eu levei 13 anos. E quando passou os 13 anos, eu percebi, gente, não é que eu não odeio mais. E não é que eu perdoei, já nem lembro quando, nem como, mas está perdoado, porque agora eu já quero até bem, eu já simpatizo, já consigo sentar, e é sincero, não é falso, porque você sabe de você, quando você é falso e quando você não é. Mas foram 13 anos de trabalho da vontade. A hora que vinha o sentimento, aquela mágoa, a hora que vinha um pensamento, não é isso que eu quero sentir, e nem é isso que eu quero pensar. Eu fazia uma oração, que fosse 100 vezes por dia. 100 vezes eu fazia uma pequenina oração e falava assim, Jesus, é contigo. Porque aquilo que eu ainda não posso, eu entrego para ti. Porque eu sei que eu vou poder. Porque Jesus confiava e confia em nós. Nós caminhamos até aqui, não há 2000 anos só, mas há milênios, sob a tutela deste Espírito. Deste Espírito que é a luz, que é a verdade, que é a justiça, mas que é o amor, é o grande médico, o grande terapeuta de todos nós, não é à toa. Ele havia nos afirmado que nós teríamos aflições sim, porque nos conhece.
Mas disse ele também, não vos afligis. Eu venci o mundo. Então, nos preocupemos a partir de agora com a nossa saúde íntima. Olhando para nós, para o que pensamos, o que estamos sentindo, como estamos vivendo no mundo de hoje. Porque nós ainda vivemos no mundo. Ninguém aqui vai viver de luz por hora. Então, que nós possamos buscar a nossa saúde íntima, não só a do corpo físico. Porque o corpo físico é importante, mas ele também vai passar. Então, encerrando o nosso estudo, vamos nos preparar então para a nossa prece, né? Elevando os nossos pensamentos a Jesus. Mestre amado, divino amigo, agradecendo as experiências percorridas, os caminhos, tantos caminhos, milenares caminhos, tantos papéis, tantos corpos físicos, quantas vezes saudáveis, ora adoentadas. Nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos a necessidade das experiências para que nos tornemos melhores, para que sejamos úteis, para que nosso coração transborde daquilo que cremos. E nós cremos em Ti, Senhor. És tão bondoso para conosco. Ensina-nos, Senhor, a agradecer-te, mesmo ante as lágrimas, valorizando, Mestre, a dor, mas enaltecendo sempre o amor, que nunca nos falta, nem haverá de faltar, pois que Tu és a fonte do amor divino que se derrama sobre todas nós. Abençoado seja Jesus. Abençoa-nos, Mestre, que assim seja.